Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje a gente tem um episódio tão especial, gente, que eu estou aqui doido para aprender, estrear o meu novo caderninho. Finalmente eu acabei aquele caderno lá que eu tinha, eu anotava. Mas hoje, para começar esse novo tema que a gente nunca tratou aqui, eu quero aprender. Estamos aqui com o Gustavo Ricciopo. Treinei muito para falar esse sobrenome, Gustavo. E agora vamos falar hoje sobre empreendedorismo na China. Olha só que interessante, empreendedorismo na China, mas olha, tem muita coisa além disso, afinal a carreira do Gustavo é toda cheia aí de reviravoltas e ele veio hoje aqui para falar com a gente. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo ao MatrizCast, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Fábio, pelo convite e é um prazer estar contigo. Muito bom, Gustavo. Então, olha, vamos começar, porque a gente vai até a China, então tem um deslocamento muito grande nessa sua história Vamos. aí. Mas primeiro de tudo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua trajetória, né? Da onde veio essa vontade de empreender na China, de fazer negócios, mas como que é o Gustavo até chegar nesse ponto, né? Como que foi um pouco da sua carreira? Conta um pouco pra gente se ambientar com você, Gustavo. Bom, Fábio, eu vou ter que voltar um pouco ao passado da minha carreira, da minha formação, até a gente chegar no momento da China, né? Mas eu sou engenheiro eletricista, É. como você, né? Você também é engenheiro eletricista, Sim, né? sim, sim. Agora já melhorou o episódio. Até vou tomar um chá aqui, porque ficou ótima essa sua informação. Somos colegas aí de profissão, mas eu me formei em 98 Sim. e logo que me formei, fui trabalhar para um escritório de engenharia, e esse escritório de engenharia ele trabalhava muito para a área de fertilizantes e mineração. Então Uhum. foram 2 anos, assim, vou resumir bem essa história, porque o nosso objetivo é falar de China. Mas basicamente 2 anos nesse escritório, e depois disso a minha carreira se voltou completamente para trabalhar com as grandes mineradoras. Tá. E como todo engenheiro, a gente começa de baixo. Comecei como engenheiro de campo, então ah, é, na área de automação, de elétrica, dando assistência e a partida das plantas, né? Que eu fui para um projeto e acabei ficando. E aí deslanchou minha carreira nessa área de mineração. E até os 10 primeiros anos de profissão é muito prazeroso, porque você está muito voltado ali para campo, para resolver problema em campo, aprender tecnologias, implementar novas tecnologias, né? Sim. Então, os primeiros anos de carreira meu foram bastante prazerosos, né? Mas à medida que você vai adquirindo mais bagagem, vai pegando mais responsabilidade, você é normal ir crescendo na carreira, como aconteceu de eu ir crescendo nessa minha carreira, até eu cair numa carreira internacional para grandes mineradoras. Então, tive a oportunidade de trabalhar para a Anglo American, na época estava entre as 6 maiores mineradoras, que começou minha carreira internacional, muito voltada ali para a África. Sim. E depois eu fui convidado pela Vale para assumir realmente uma posição em um departamento que atendia todas as unidades da Vale no mundo. E com isso tive a oportunidade. Também como uma transição de carreira, foi muito legal no começo. Trabalhei em mais de 15 países. Mas é aquela questão, né, Fábio? Uhum. Tinha família, esposa e filhos, aliás, tenho, né? Mas na época eram filhos pequenos e tudo mais. Sim. Isso vai pesando aí na sua profissão. Então, tive a oportunidade de trabalhar desde países da África, como trabalhar também em países de primeiro mundo, como Austrália, País de Gales, né? A América do Sul aqui também, tive a oportunidade de trabalhar em Argentina, trabalhei por Bacana. bastante tempo no Peru, mas sempre voltado aí nessa área de mineração, né? Então eu Uhum. trabalhava no departamento de excelência, ajudando essas minas a alavancar resultados baseados aí nas melhores práticas de engenharia e de manutenção. Sim. Bom, ficava 6 meses do ano basicamente fora do país. Isso foi pesando muito em questões familiares, até onde pedi para a Vale me relocar. Me relocaram aí para uma unidade de fertilizantes próxima à minha cidade natal, em Minas, né? Eu sou de Uberaba.
Aham. E lá tive a oportunidade de assumir uma grande gerência de manutenção. Então foi um desafio muito grande, tinha uma equipe bem grandiosa aí, chegava em picos de parada, que paradas são o que a gente fala quando você para uma unidade para dar manutenção, né? Aham. Chegavam a ter 1.500 pessoas aí em pico de parada, mais de 52 contratos, orçamento aí mais de 130 milhões. E era basicamente uma gestão contínua de problemas, né? Então, quando você desmonta uma unidade, nem sempre tudo aquilo que você planejou você vai encontrar. Às vezes você encontra um problema muito maior do que você planejou. E estava muito desgastante, né? Estafante. Eu atendia mais de 35 unidades, um raio aí de dava um raio de uns 200 quilômetros. E eu sempre tive um sonho de empreender. E eu sempre Sim. vim nessa minha carreira de engenheiro me preparando para isso. Então, sempre que dava, estava estudando algum negócio, estudando alguma oportunidade. É, Quando chegou num momento da minha vida, Fábio, que foi um divisor de água. Então, assim, eu estava em um ritmo muito acelerado de trabalho. E se eu continuasse naquele ritmo acelerado do jeito que eu estava, eu poderia não estar vivo para realizar meu sonho. Eu poderia infartar ali, ou, enfim, não estava correndo atrás do que ia me deixar feliz. Então eu decidi, e isso aí depois de 20 anos de profissão, de carreira, realmente decidi que estava no momento de eu empreender. Então, em 2017 eu tomei essa decisão de empreender. E tudo que eu pegava para estudar, fiz um estudo prévio no Brasil de o que eu poderia empreender que, lógico, trouxesse um retorno financeiro, mas que também me trouxesse prazer, que tivesse a ver aí também com o que eu sempre gostei, que é de tecnologia, e que eu pudesse realmente aí abrir um negócio do zero e começar a trabalhar. E comecei vários estudos, né? Desde estudar o PIB brasileiro, onde que está alocado aí a, os principais alavancadores de resultado do Brasil, né? Então, o mais forte aí disparado é o agronegócio. E aí, fazendo um pareto sobre todos esses negócios, um dos negócios que na época estava se despontando era o e-commerce. Então, já foram acendendo as luzes, né? E daí tudo que eu pegava para estudar, e eu ia ver o fio da meada, me remetia à China. Então, vou dar um exemplo, né? Vou trabalhar com um smartphone. Sim. Você vai ver, por exemplo, a Apple é uma marca americana, mas todos os componentes dos produtos da Apple são Lá da fabricados China. na China. Então, assim, todo produto que eu pegava para estudar, ele estava me remetendo à China. No primeiro momento, como eu estava muito focado ali nos meus 20 anos de carreira na área de mineração e pensando também no maior negócio do Brasil, que é o agronegócio, e por fim, como eu estava na minha carreira, eu estava atendendo as plantas de fertilizantes da Vale, eu e um colega começamos a estudar para importar o fosfato bicálcico, que é um produto que ele faz parte da alimentação bovina, né? É Uhum. um suplemento mineral. Só que aí olha que interessante, Fábio. Esse produto ele tem no Brasil, Estados Unidos, Europa e China. O Brasil ele não dá conta da demanda interna, ele tem que importar. E daí eu fui olhar o mercado americano, entrei em contato com algumas empresas. Cara, os caras nem me deram moral, nem tiveram o trabalho de responder meu e-mail. A demanda lá é alta, o mercado interno deles é muito aquecido, acaba que
todo esse produto é consumido basicamente no mercado interno deles. Da mesma forma na Europa, mandei também alguns pedidos de informação sobre importação, também muito Nada. poucas respostas. E olha que impressionante, eu mandei um e-mail 10 horas da noite para uma fábrica na China. A hora que foi meia-noite, o cara estava me respondendo. E mais interessante ainda, né, que eu peguei e falei para ele que eu precisava de amostras do produto para poder ver a qualidade e tudo mais. Ele falou, olha, tem um engenheiro meu que está em São Paulo. E na época eu estava... Hoje eu estou morando em São Paulo, capital, mas na época eu estava em Uberaba, 500 quilômetros de São Paulo. Aí ele pegou e falou assim, onde que você está? Perto de São Paulo? Eu falei, não, é perto, pode agendar com ele que eu vou encontrar com ele lá. 500 quilômetros. Essas horas vai, né? Ah, tem que ir. Então a gente quer empreender, você tem que correr atrás, né? Então, uma das lições aí que eu vou deixar aí de iniciais para os futuros empreendedores é isso. Você tem que correr atrás do seu sonho, correr atrás Sim, da oportunidade. A oportunidade, ela não vai vir bater na sua porta se você não correr atrás, não. sim. Aí avisei para minha ex-esposa, falei, ó, amanhã eu tô pegando o carro, vou acordar de madrugada, eu vou encontrar com um chinês lá em São Paulo. Ela foi uma coisa doida, ela falou, não, o cara tá lá, tem que ir. Assim eu fiz, acordei de madrugada, peguei esse carro, cheguei aqui em São Paulo, já era uma feira, né? Ele já estava doido para ir embora, que era o último dia de feira. E basicamente, pensa num peixe fora d'água. Era uma feira de suplementos alimentares e um dos suplementos era o fosfato bicálcico, né? Sim. Então eu cheguei lá, fiz um encontro com ele muito rápido, de 10 minutos de conversa, peguei as amostras que eu queria pegar para poder fazer a análise desse fosfato bicálcico. E de repente ele, ó, tem que ir embora, estou desmontando stand, pegar avião, ir embora para a China e tal. E aí me vi dentro dessa feira como um peixe fora d'água, né? Não tinha nada a ver do que eu trabalhava, não tinha nada a ver com engenharia e tudo mais. Mas enfim, essa é uma longa história, vou resumir ela. E ela não deu certo por alguns motivos. A margem era muito baixa do fosfato bicálcico e o produto ele é em dólar. Então, como aqui no Brasil a gente não tem uma estabilidade muito grande, o dólar pode oscilar aí de uma hora para outra devido aos nossos fatores econômicos. Sim. No meu estudo de viabilidade, me levou a crer que era muito arriscado o negócio. Eu ia ter que trabalhar com altos volumes de importação e numa dessas variações de dólares, tanto eu podia ganhar muito dinheiro quanto eu podia perder muito dinheiro e quebrar. Mas isso, o que aconteceu? Foi o meu primeiro passo para poder... foi onde tive aquele estralo. Falei, poxa, aqui do Brasil eu não vou conseguir fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou me mudar para a China e vou estudar negócios lá. E aí fiz um planejamento prévio. E o legal disso tudo que nesse planejamento prévio acabou que depois que eu me mudei para lá ele foi muito assertivo. Eu fiz alguns contatos prévios com algumas empresas e fui com a cabeça realmente aberta. Eu fui realmente para ver o que estava acontecendo na China, para trazer o que tivesse de inovação e de novidade para cá. E assim foi o que aconteceu. Nesse planejamento meu também, eu separei a primeira parte da minha missão na China, de realmente conhecer as fábricas, de participar em feiras, ter o contato com a indústria chinesa, com a tecnologia chinesa. A segunda parte do meu planejamento passou aí por um estudo em uma universidade chinesa. Então, eu me matriculei numa extensão internacional do meu MBA na China, Sim. através da FGV, então um convênio da FGV com a Universidade Chinesa, The Chinese University of Hong Kong. E com isso assim foi muito assertivo, porque eu peguei uma bagagem muito grande das fábricas chinesas, da tecnologia chinesa. Então, e quando eu falo assim, que eu fui para lá estudar negócios, não peguei catálogos e tudo mais. Eu realmente fui ver
como é que era a fabricação dentro de uma fábrica chinesa. Então eu fui entender o processo de fabricação, o controle de qualidade que eles adotavam, porque a gente tem um preconceito aqui no Brasil de que chinês não presta. Sim, sim. Só que isso nos últimos 30 anos mudou muito. E a China ela teve uma virada de chave, ela virou exportadora de tecnologia, né? Sim. Lógico, tive a oportunidade de ver fábricas com controle de qualidade rígido, mas tive a oportunidade também de ver fábricas como aqui no Brasil, que a gente tem fábricas boas e fábricas ruins. Sim. Então vi todos esses lados da moeda. Então, desculpa, mas foram 26 negócios ao todo até chegar na universidade. Mas Gustavo, demais, imagina, eu estou adorando tanto, eu já até passei aqui de uma página, porque se o pessoal está prestando atenção, né, em toda essa primeira parte do que você falou, é tanta coisa rica, Gustavo, né? Quase que um MBA aqui de negócios e de vivência de mercado de trabalho, que é importante a gente pontuar alguns pontos, porque agora você está indo para a China, né? Agora eu vou sumarizar um pouco aqui depois de todo o trajeto, agora a gente vai entrar numa parte que a gente vai para a China mesmo. Então você vai trazer esses insights da China. Mas olha quanta coisa bacana que você trouxe, Gustavo, para a gente já resumir um pouco, né? Você teve uma carreira extremamente bem sucedida aqui no que eu anotei, né? Você começou ali num escritório, depois você foi para uma mineradora, depois os 10 primeiros anos foram ótimos, foi para a carreira internacional, né? Assumiu um cargo de gerência, né? Você tinha tanta coisa bacana dentro ali de uma profissão. E opa, onde você está indo? Você está indo para a China. E a pessoa deve pensar, nossa, mas como assim? Não faz sentido. E você conversando comigo aqui agora, nos contando isso, eu vejo muito disso em mim, em alguns pontos do seguinte negócio. A gente vai mudando, né, Gustavo? A gente tem aqueles anseios, a gente tem aqueles sonhos, a gente tem aquelas vontades, mas as coisas mudam. E não é que muda porque aquilo não deu certo, deu muito certo. Só que toda essa vivência sua provavelmente fez você crescer dentro, né, da sua mentalidade e te enxergar outras coisas. Você subiu degraus e enxergava o mundo agora de outras formas. Né? Pô, porque você tem uma coragem de empreender na China, você tem que ser muito bom para isso, né? Você tem que ter uma cabeça muito aberta para isso. E isso foi se desenvolvendo, né? Muito provavelmente, jovens aqui que estão nos escutando, né? Fala, pô, mas eu quero seguir tal caminho. Tudo bem, mas pode ser que no meio dessa trajetória, que você vai estar adorando, você vai descobrir tantas outras coisas. E é por isso que os nossos caminhos não são lineares dentro de uma profissão, né? As coisas vão surgindo e a gente se desenvolve. Então isso é uma coisa muito boa você trazer. Outra coisa, né, que você traz aqui, que as pessoas acham que empreender, você tem que começar aos 10 anos, daqui a pouco tem que ser super precoce, senão não vai dar certo. Cara, você começou bem depois de uma carreira. Sim, né? Bem depois, não é que você começou falando, não, eu já quero empreender aqueles... Não, você foi para uma carreira corporativa, você teve experiência internacional, você virou um cargo de gerência, aí pum, nesse momento eu quero empreender, nesse momento eu vou... Então isso comecei aos 43 anos. 43, olha então, né? E eu comecei aos 31. Então assim, não tem idade. Tem gente que vai começar aos 60. O importante é a gente tomar decisões na nossa vida. Eu vejo isso cada vez mais claro. O tomar decisões, aqui eu coloco aqui como outro ponto. Você fala assim, não, o ritmo de trabalho, também um pouquinho da questão, né, familiar, estava longe. Você tomou decisões. Tomou decisão de vir mais perto da família, tomou decisão de empreender em busca de um sonho versus o que você estava vivendo. São decisões que a gente toma, né? Independentemente do tempo. Agora, algo muito importante que você fala é que você, e eu anotei aqui, você não falou exatamente, mas você estudou muito antes de começar. Não é que você fala, vou empreender. Mas o que você quer fazer? Eu quero olhar aqui do lado, quero fazer janela. Tá bom, vou fazer janela porque eu olhei aqui do lado, tem uma janela do meu lado, quero fazer janela, sempre gostei de janela, tudo bem. Mas será que tem demanda para isso? Como é que é o mercado? Será que você conhece alguma coisa? Porque senão não adianta. Então, assim, você vai virar para um empreendedorismo que não dá. E eu aprendi muito isso de projetos também que eu quis fazer, que não casou, eu acho, o momento certo do time do mercado, porque eu queria fazer com as coisas têm que casar, senão não vai. Então, estudar é super importante. Eu sempre dou um exemplo, Gustavo, de uma pós-graduação, que eu tinha que fazer um trabalho, o colega de classe falou assim, bom, vamos fazer um machine learning que vai te falar quando que você compra passagem para você não ter voo atrasado. Eu falei, cara, legal, mas eu nunca comprei voo
porque eu acho que não vai atrasar. Eu compro voo se tá mais barato ou não, cara. Né? Eu não quero saber, pode até atrasar um pouquinho, posso até fazer uma escala a mais se tiver metade do preço, qual é o problema? Né? Eu vou para Maceió daqui um mês, eu vou pegar um voo de 14h30 da manhã. Não é porque eu quero chegar às 2h30 da manhã, mas era um voo que cabia no meu itinerário aqui e tava mais barato. Né? Então, assim, né? A pessoa tem que entender o porquê as pessoas estão ali no meio. Mas, dito isso, né? Dessa um pouco da sumarizada do seu primeiro ponto, desses insights super bacanas, Gustavo, conta agora como é que foi essa sua experiência na China. Então, você foi para a China para fazer um MBA, estudar, Isso. conhecer as fábricas e aí começar a empreender lá dentro da China? A sua ideia era começar um negócio na China ou era pegar esse conhecimento, voltar para o Brasil e fazer uma conexão? Então, vamos lá. Era, respondendo rapidamente, era pegar esse conhecimento e trazer para o Brasil, Entendi. tá? Mas entre esse pegar esse conhecimento, teve todo esse interim. Então, até eu chegar na universidade, eu já tinha estudado 26 negócios. Desde negócios de iluminação decorativa até Smart City, passando por sistema de rastreamento dos mais diversos tipos via GPS, beacon e todos os meios de rastreamento, indo um pouco às vezes para a indústria pesada, que eu tinha um pezinho na indústria pesada, passando por pneus, enfim, fui estudar negócio. Fui ver que negócio que realmente eu poderia trazer para o Brasil para empreender. E nesse meio do caminho, ô Fábio, eu fui já fazendo alguns filtros. Como você disse, eu estudei bastante. Então, quando eu estava dentro de uma fábrica, eu estava a todo momento questionando ali processos de produção, Sim. controle de qualidade, países que exportavam, se tinham certificados para exportar para a Europa, Estados Unidos, Austrália, que são os principais e os mais exigentes consumidores aí, quando a gente fala de algumas tecnologias. Quando eu cheguei na universidade, desses 26 negócios, eu já tinha dado uma filtrada e fiquei com 9 negócios, tá? Nesse interim também, eu me matriculei, estava no meu planejamento inicial, eu me matriculei numa escola de mandarim. Na universidade, eu fui para uma universidade que falava inglês. Ah, Os tá. professores eram chineses, mas a gente conversava com eles em inglês. Em Hong Kong é muito comum, é o segundo idioma lá em Hong Kong, é o Inglês. inglês, que foi colônia inglesa lá. Apesar de que eu estudei em Hong Kong, mas o meu estudo foi em toda a China, foi mais de 14 centros industriais chineses. Então, chegando na universidade, eu já tinha filtrado, estava com 9 negócios, e lá a gente vai aprender dentro da universidade como fazer negócio com a China moderna, que é uma situação bastante complexa. Uma coisa é a gente pegar e entrar no AliExpress e importar lá, sei lá, 100 canetas e vender 100 canetas. Agora, uma outra coisa é eu viver de vender caneta, importando da China. E isso era o que eu iria fazer. Eu iria viver daquele negócio, né? Sim, Afinal de contas, eu estava indo para empreender mesmo. Era um sim. caminho que não podia voltar para a mineração, né? Aham. Então, me matriculei também numa escola de mandarim para poder ter o contato com a língua e tudo mais. Foi bom, porque aprendi coisas básicas para quebrar gelo numa reunião, você cumprimentar, você fazer uma piadinha, não passar fome, né? Meu primeiro mês lá, eu emagreci uns 5 quilos, porque eu não sabia o que. Não sabia o que eu pedia para comer? As opções Não não eram muito acertava, boas, né? às vezes. Não acertava. Pedia comida, chegava um café. Enfim, mas depois eu aprendi o que pedir. A gente pode depois fazer um outro podcast só para falar disso. Culinária chinesa, podemos. Mas, enfim, quando eu entrei na universidade, eu já estava com 9 negócios e lá eles me ajudaram a dar mais uma selecionada. Sim. Baseado em quê? Em toda a teoria que a gente aprendeu de fazer negócio com a China moderna, que vai desde gestão de qualidade,
os certificados que a empresa tem, a capacidade de produção, porque imagina, você está vivendo de um negócio, o negócio está bom e de repente ali o chinês para de te fornecer porque ele vai vender mais caro para outro canto. Então, capacidade de produção, o tempo de reposição de estoque, enfim, já entramos bem pesado ali na parte de empreender com a China, tá? E o Sim. mais interessante, Fábio, que é uma dica preciosa aí, que eu vou dar para quem quiser e tiver esse objetivo de empreender com os chineses. E isso eu aprendi morando lá, convivendo com o chinês e aprendi dentro da universidade. Vale muito mais uma confiança entre as pessoas, elas se conhecerem e elas estabelecerem uma relação de confiança do que um contrato. Porque eu não tinha empresa, eu não tinha nome de empresa no mercado, a única coisa que eu tinha era a credibilidade minha de 20 anos de profissão como engenheiro. Então eu usei desta credibilidade para criar laços de negócio com os chineses. Então, assim, isso me ajudou muito. Hoje, poxa, eu tenho amizades fantásticas lá que o que eu pedir, a qualquer momento que eu fizer uma ligação, que eu mandar uma mensagem, eles vão estar prontos para me atender, independente se é um negócio, se vai virar um negócio ou não. Então, aprendi isso dentro da universidade chinesa e aprendi lá dentro. E vale muito mais a convivência que você tem, a credibilidade que você tem. O que aconteceu? Eu cheguei e só apresentei um projeto para eles. Sim. Mas ao longo dos anos, depois que eu estabeleci o meu negócio, eu fui gerando essa credibilidade e essa credibilidade ela ficou muito grande. Então, só um parênteses aí sobre essa questão da credibilidade com negócios com a China. Tá? Super importante. Enfim, saí da universidade com... lembra, entrei com 9, me ajudaram a filtrar, saí com 6 negócios e voltei para o Brasil com 6 negócios realmente para eu aprofundar esses estudos aqui no Brasil e escolher um daqueles negócios para empreender. Como é que eu fiz isso? Eu tinha que apresentar um trabalho de conclusão de curso para eu pegar o meu certificado do meu MBA na Universidade Chinesa. Então eu usei todo esse estudo de negócio, tudo que eu aprendi lá e tudo mais, para montar critérios de seleção e de viabilidade para ver o que eu poderia trazer e viver daquele tipo de negócio no Brasil. Então foram vários critérios, dentre inovação, tecnologia, sobre legislação brasileira, porque você não pode trazer qualquer coisa da China e sair vendendo aqui no Brasil. Então, dependendo do que você for trazer, você tem que ter uma certificação do Inmetro, você tem que ter uma certificação da Anatel, você tem que, se for trabalhar na área médica, você tem que ter uma certificação dos órgãos de medicina do Brasil. Então, assim, além de toda a dificuldade de empreender no Brasil, que envolve aí essa maluquice da carga tributária, você pensa o seguinte, já é complicado no Brasil você comprar e vender um produto que é fabricado aqui. Agora imagina para você importar um produto, nacionalizar ele e revender isso no mercado interno. É um mercado, quer dizer, é uma matemática tributária muito maior. Sim. Porque você tem um preço na China, esse preço você vai dolarizar ele, você vai fazer operação de câmbio, você vai ter que pagar o chinês, o seu fornecedor chinês. Na China você sempre paga adiantado. Então, o cara não te entrega para depois você pagar dinheiro na frente. E aí, esse produto, quando chega, você tem que estar preparado para receber esse produto no Brasil. Se vai chegar via aérea, via marítima, então você tem que fazer toda essa preparação da importação. Como é que você vai trazer? Você vai trazer em container, você vai trazer em avião. Chegou no Brasil, tem toda a burocracia de declaração aduaneira, então fazer a declaração na Receita Federal. E tudo isso envolveu no meu estudo. Então foram uma planilha gigante que eu desenvolvi, que eu fui pontuando vários critérios, e nesses critérios eu fui vendo
o que daria viabilidade ou não. Lembra lá no começo, quando eu falei sobre o estudo interno aqui no Brasil, e que um dos grandes mercados emergentes era o e-commerce, isso em 2017, né? Sim. O e-commerce ele começou a alavancar no Brasil de 2011, passando 12, passou por toda aquela crise de 2014, 2015. Então, assim, enquanto muitos negócios retrocederam naquelas crises que a gente teve em 2014, 2015, o e-commerce cresceu 20%. Então, poxa, eu tinha que estar dentro, ele tinha que estar com o pezinho ali do e-commerce. Então, eu tinha que ver também produtos que eu conseguiria colocar em um e-commerce, né? Sim. Enfim, resumindo, o que eu resolvi trabalhar? Resolvi trabalhar com a internet das coisas, IoT. Vai para Em 2000, tecnologia. acabou que o pé da engenharia não deixou, viu? Eu tive que... E muito a ver também com o que você gosta, né? Você gosta de Sim, muito de sim. IoT, de telemetria, de análise de dados, então assim, o negócio que deu viabilidade foram três, mas o que eu decidi trabalhar foi IoT, internet das coisas, voltado para casas inteligentes e cidades inteligentes. Então eu criei um portfólio de produtos com algumas linhas, uma linha de entrada, uma linha premium e uma outra linha que era voltada para a cidade inteligente, e também um outro produto muito inovador, que até hoje é inovador, que é a película inteligente. E daí criei o primeiro e-commerce do Brasil voltado para a internet das coisas. E a gente sempre vem assim, o papel aceita tudo, né, Fábio? Você faz aquele É. estudo lindo no papel, conta para lá, conta para cá e projeção, só que é tudo projeção quando você abre um negócio. Você está projetando como aquilo vai se vai comportar no mercado. Só que o que aconteceu? Eu fiz todo o e-commerce, joguei todos os produtos para lá, só que o brasileiro não sabia comprar. Ele não sabia comprar um dispositivo para a casa inteligente. Hoje é comum a gente ver, né, com a vinda dos assistentes de voz, popularizou Sim. muito os dispositivos inteligentes. Então aí o pessoal conhece a Alexa, mas não sabe o que está por trás da Alexa, o que faz a Alexa acender uma luz. Sim. Não é uma simples lâmpada. Aliás, tem hoje as lâmpadas, mas muito mais do que uma lâmpada por trás daquilo ali, né? Daí eu venho com 60 produtos inteligentes, desde disjuntores, sistema para controle de água, tudo que você pensar para deixar uma casa inteligente, a gente colocou. E não só colocar isso, né? Mas nós trouxemos toda uma tecnologia embarcada que era muito mais do que dar comandos por Alexa ou ligar pelo smartphone. A casa ela ia interagir dependendo da situação que estivesse acontecendo. Então, por exemplo, agora em São Paulo nós estamos com uma onda de calor. A casa entenderia aquilo ali, o sistema ele trabalha dessa forma, ele entende e ele vai ali ligar ar-condicionado, regular a temperatura que você quer, baixar uma persiana, enfim, dispositivos realmente bastante inteligentes. Só que, igual eu te falei, o mercado brasileiro não sabia comprar e até hoje não sabe comprar. E ele prefere contratar e pagar para alguém fazer do que ele realmente fazer, como por exemplo o americano vai lá, ele compra o kitzinho dele, ele automatiza a casa dele. O europeu da mesma forma, o chinês da mesma forma. Aqui no Brasil não, a gente paga para alguém fazer para nós. Só que eu demorei 6 meses para descobrir isso depois que eu tinha aberto meu e-commerce. Então estava tudo online, bonito, e o pessoal não sabia vender. Comprava alguns produtos isolados. Então tinha uma linha PET, que era uma linha que caminhava sozinha, porque era um alimentador com câmera e tudo mais. Ele se vendia sozinho. Uma linha de GPS para rastreamento de PET, rastreamento de malas, enfim, também que andava sozinho. Mas quando a gente ia para a automação, né, a Smart Home, não andava. O que nós resolvemos fazer? Então resolvi sair do online e fui para o offline. E aí trabalhar como distribuidor mesmo. Então fui nos grandes distribuidores de material elétrico, grandes escritórios de arquitetura. Enfim, empreender, cara, a gente tem que
ser muito rápido na tomada de decisão, Sim. ver o que não está dando errado, corrigir a rota, porque você está pagando, é seu dinheiro que está saindo do bolso ali. E se você não está vendendo, você não está remunerando seu dinheiro de volta. E chega uma hora que você quebra. E aí saiu eu viajando o Brasil inteiro para mostrar a internet das coisas para escritório de arquitetura, grandes distribuidores e tudo mais. Enfim, foi um trabalho grande, pesado, mas que começou a dar certo. O pessoal começou a entender, começaram a fazer os pedidos e aí começou o negócio a acontecer. Os escritórios de arquitetura viram que era a tendência, fizemos parceria com grandes construtoras e realmente começamos a alavancar o nome da empresa, né? E aí conseguimos pegar projetos, poxa, eu tenho orgulho de falar, fizemos aí o primeiro edifício da Lamborghini em São Paulo, com tecnologia embarcada nossa de automação. Bacana. Com apartamentos aí que na planta, quando foram vendidos, a partir de 10 milhões de reais, né? E tava lá nossos dispositivos fazendo a automação de um Lamborghini, imagina. E aí foram acontecendo. Teve um produto também, igual a película inteligente, que é um produto que também deu uma visibilidade muito grande, né? Um produto que você aplica ele num vidro e dá 100% de privacidade, mas quando você quer a transparência, você energiza a película, ela vai deixar transparente. Então, aprendi a fabricar essa película dentro de uma fábrica chinesa, trouxe esse produto, apanhei pra caramba aqui no Brasil, porque, poxa, uma coisa é você ir lá aprender, ir lá na fábrica, de repente você importa e você vai ter que produzir aquilo aqui. Então os primeiros lotes aí, a gente teve que aprender bastante, mas aprendemos a tecnologia, colocamos no mercado e alavancou também esse produto. Muito bom. E assim, não só foram acertos, foram erros também, né? Então um dos erros que eu falei foi o primeiro do e-commerce. Aí o e-commerce nós tiramos ele, e fomos para o offline. O outro, vamos dizer, erro que a gente fez foi de abrir muito o leque. Então foram muitos produtos e um dos produtos também que a gente colocou aí, trouxe em 2019, 18 para 19, foi a linha de cidade inteligente, usando a rede LoRa. Se eu não me engano, foi um dos primeiros, se não for o primeiro, foi o segundo projeto implementado de rede LoRa para a cidade inteligente no Brasil. Então a gente conseguiu vender um projeto piloto para fazer essa automação de uma cidade. Então imagina tudo aquilo que eu estava falando de uma casa, né? Sim. De você ligar, de fazer gestão de energia, de ver o que está consumindo mais, desligar e tudo mais. Fazer isso para uma cidade. Então nós fizemos um primeiro projeto aí para iluminação pública, de gestão, e para você ver o nível de tecnologia que a gente colocou na época, a gente conseguia acionar um poste, acionar um conjunto de postes, por exemplo, acionar uma praça, acionar uma rua, acionar um bairro. Só que o mais legal disso é que o sistema ele traz uma economia de energia, né? Então, é todo um sistema dimerizado que faz uma rampa e aí você consegue economizar até 70% se comparado com uma lâmpada de vapor de mercúrio ou de sódio. Só que a gente abriu muito o leque, né? Então, de casa para cidade e tudo mais. É bom nichar de vez em quando, né, Gustavo? Aí tivemos que fechar, nichar. E aí voltamos, né? Então... e tivemos que provar muita coisa também, né? Nessa cidade inteligente. O primeiro projeto nós vendemos 80 pontos. Era uma praça e 2 ruas históricas. Bom, aí o pessoal que contratou, que era do departamento de tecnologia da prefeitura, falou: legal, Gustavo, funcionou na praça, mas como é que você vai me provar que isso vai funcionar para a cidade toda? Cara, nem o chinês sabia me dar essa resposta. E eu tive que desenvolver isso. Sim. Então, nós desenvolvemos uma base móvel aí de colocar um node aí, e simular um poste. Imagina se criar um poste móvel. Cara, isso foi uma novela, mas estagiário é bom para essas coisas, sabe? Peguei um estagiário, peguei um bastão que eu tinha lá em casa para limpar a piscina, montei um node, montei um refletor, coloquei isso tudo dentro do carro, peguei bateria,
conversor de energia para transformar bateria em alternada e para ligar o poste. E a gente foi mapeando a cidade toda em ponto de GPS, até onde que funcionava, que tinha alcance, onde que perdia o alcance, por que perdeu o alcance, tinha barreira, e entrando isso dentro de Google Earth, vendo as barreiras. Cara, a hora que a gente montou isso, mandou para os chineses, eles ficaram loucos. Falaram, porra, fizeram um trabalho que a gente não tinha imaginado como é que ia provar. E você conseguiu provar. É os brasileiros, mas, enfim, né? Os Nosso brasileiros. espírito. Muito bom, Gustavo, você falar tudo isso, né, e trazer. Eu já tô indo, faz tempo que eu não ia para Duas Folhas, cara, faz tempo. Acho que eu peguei um caderno novo também, me empolguei. E tanta coisa bacana que você fala, né, e traz para nós. Eu acho que assim, dessa sua estadia na China, né, desse tempo que você passou, fazer uma universidade, um MBA na China, olha que coisa bacana. Eu nunca tinha conhecido alguém que fez um MBA na China. E é muito importante o que você tem. Hoje em dia eu vejo tanto, infelizmente, em alguns momentos, desrespeito com a educação e com essa necessidade, porque a gente tem que estudar, né? Não é porque as ferramentas hoje em dia elas estão mais rápidas, e aí na prática em si, às vezes você tem um outro conceito, mas assim, o que você estuda, a base de tudo, é ela que vai te fazer tomar melhores decisões. Exato. É ela que vai ser a base do que vai fazer você tomar melhores decisões. Se você não estuda, cara, pode até ser que você pegue algum momento ali de sorte, alguma coisa calhou na sua vida, mas você não pode ter aquilo como regra, né? O estudo ele é fundamental para você crescer, independentemente se você vai empreender ou se você vai virar um técnico e fazer uma carreira corporativa, né? O estudo ele sempre está presente. Você mesmo assim fala assim, ó, o papel aceita tudo, você tem toda a razão. Né? O papel ele aceita tudo mesmo. Quando você vai para a prática, existe uma diferença, óbvio, mas se você não tem a base, você não sabe nem o que você vai fazer na prática, né? Você vai ficar completamente perdido. Então, assim, sim, o papel aceita tudo, tomamos cuidado com isso, mas ele te dá a base, essas coisas teóricas. Agora que você falou uma coisa super bacana para quem vai empreender, e até eu não tinha pensado nisso. A gente pensa uma solução. Acabei de falar, você mesmo falou, eu estudei para pensar na solução. Mas você também tem que pensar quem vai comprar a sua solução. Para quem que você está vendendo? Você está vendendo para um fornecedor, você está vendendo para um cliente final, que é no caso ali do e-commerce. Quem é o cara? Porque dependendo de quem é o cara, a sua abordagem vai ter que mudar. Né? Eu estou fazendo um software, por exemplo. Para quem que eu estou vendendo? Eu estou vendendo para a empresa ou estou vendendo para uma pessoa direta que vai usar meu software? Porque muda. Né? Assim, é o que eu falo de fato, por isso que eu falo que isso aqui é um MBA. Eu não pensei muitas vezes nisso. Né? Então você assim fala disso, a questão de abrir muito leque. Eu fiz isso uma vez, quando eu queria abrir uma EduTech, Gustavo, eu queria abrir a EduTech, eu queria dar aula de português, geografia, história, matemática, tal, não sei o quê. Daí uma das pessoas que eu contei falou: Fabinho, você tá ficando louco, né? Como assim? Você pode até chegar nisso, mas vamos começar com uma coisa só, cara. Eu já tava querendo achar professor de... Eu falei, cara, realmente, né? E isso vem muitas vezes do anseio, Gustavo, da pessoa que quer abrir um negócio e ela quer já fazer tudo, já pensa na coisa. Calma, né? Daí ela vai e conhece o famoso MVP, né? Ou aquele projetinho com mínimo de custo. Deixa eu ver se vai dar certo, que é hoje em dia o que eu faço. Né? Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Deixa eu gastar uma semana e vou lançar, bem baratinho. Quero ver se vai ter público ou não. Então, assim, você trazer esses erros e acertos dentro da sua trajetória é fundamental. Agora, Gustavo, a gente já está chegando quase na nossa parte final, mas eu tenho ainda umas perguntas que eu quero te fazer. Uma aqui, na verdade. Porque eu tive uma conversa aqui com o Thiago, né? Faz pouco tempo até, inclusive, Thiago Sonoda, sobre simulação computacional. E por acaso, não era nem esse o tema da conversa, ele me falou que viveu quase 20 anos no Japão. Eu falei, cara, se eu soubesse disso, tinha até mudado o tema do episódio. E aí eu perguntei algumas coisas que ele aprendeu, ele falou muito sobre a cultura de trabalho no Japão, né? E o Japão são pessoas disciplinadas, a gente já sabe disso, né? A gente vê o comportamento da população japonesa em eventos esportivos, a gente vê como eles são um exemplo em algumas coisas. E o Japão é uma potência, sempre foi. A China cresce muito e parece que não para de crescer. Né? E ela hoje tem como uma grande potência econômica, talvez vai passar ou não vai, os Estados Unidos, não sei, tem tantas crises aí no meio do caminho, mas a pergunta que eu quero te dizer, né, e da tua visão, não tem resposta certa, mas a tua visão, por que você vê a China como um ponto tão forte? Por que ainda escolher a China? Né? Porque a gente sabe que o Brasil tem diversas dificuldades para se empreender, mas é um país com oportunidades. Por que a China é tão forte? Por que você ainda vê ela com tantos bons olhos? Por que ela vai crescer? O que você vê de bom ainda na China
que você acha que as pessoas realmente devem olhar para lá e ver oportunidades de negócio, Gustavo? Fábio, excelente pergunta. E essa pergunta eu me fiz quando lá no começo eu decidi que eu iria empreender e que eu iria estudar para poder empreender. E como eu sempre tive esse pé muito forte na tecnologia, a gente sempre escuta falar muito do Vale do Silício. Sim. Nos Estados Unidos, na Califórnia, o Vale do Silício, a Google, a YouTube, não sei o que, Vale do Silício, Vale do Silício. Cara, a nova ordem mundial, ela mudou. Ela mudou. E assim, ainda bem que eu tive essa sacada de não ir para os Estados Unidos estudar e de ir para a China estudar. Porque o que acontece hoje? As empresas americanas, e isso eles viram durante a pandemia, eles estão completamente dependentes da tecnologia chinesa. Porque o que aconteceu? Há 30 anos atrás, vamos um pouquinho, uns 40, 50 anos atrás, eles queriam baixar custo. Jogaram todas as produções lá dentro. E a China, simplesmente, ela pegava, produzia o que o cara estava no projeto. E, de repente, eles começaram aí já vou passar para os últimos 30 anos, eles começaram a fazer a engenharia reversa. Então, aqueles produtos que eles estavam fabricando para americanos, para europeus, eles começaram a desmontar, ver como é que funcionava, entender. E aí, pegando um pouquinho o que você falou sobre disciplina e sobre investimento em aprendizado, não vou entrar em mérito, tá? Em termos de política e tudo mais, porque senão a gente vai para um lado que eu acho que cada um tem sua opinião, mas eu vou falar sobre a disciplina entre planejar e executar. Então, assim, o que eu admiro na China? Eles têm um planejamento de longo prazo muito grande. Então, eles sabem exatamente onde que eles estão agora, e eles sabem onde que eles querem chegar em 2030, 40, 50, 60, 70, 2100. Eles têm esse planejamento. E sabe o que é legal? É que eles seguem o planejamento. Então eles sabiam que eles eram um país que eles não iriam dar conta de dar comida para a população. Eles tinham que fazer uma virada de chave. E o que foi essa virada? Era um país que vivia de agricultura familiar, que lá são pequenas fazendas. Então, aqueles filhos daqueles pequenos fazendeiros, o governo pegou e falou assim, olha, seu filho vai ter que estudar. E aí, teve que colocar na escola. Não, seu filho não vai ser mais agricultor igual você. Você é agricultor, seu filho não. Seu filho vai estudar. Ele investiu pesado em estudo dessa geração, que é a minha geração, que é a sua geração, que é a geração que agora está dominando a China. Tanto é que os novos milionários e bilionários da China, eles não são velhos. Eles são da minha idade, são da sua idade, às vezes até mais novo. Então é cara de 30 anos ali, o cara é milionário, bilionário. Então é essa geração nova que ela veio. Mas que veio de um planejamento de longo prazo muito grande. E tudo isso baseado em disciplina. Os caras são extremamente disciplinados. Eu tive a oportunidade de morar com uma família chinesa e os apartamentos lá são muito pequenos, a população é muito grande, é caro, né? E sei lá quantos apartamentos que tinham, sei lá, se era 30 apartamentos que tinha num andar, em um prédio gigantesco, mas você não escutava um barulho de uma criança, um grito, ou uma cadeira arrastando. Por quê? Disciplina muito forte, educação muito forte. E o que acontece hoje em dia? Esse Vale do Silício, ele mudou para a China. Então a China, ela saiu daquele país que saiu das cópias, passou pela essa reengenharia e hoje os caras, eles dominam várias áreas de tecnologia. Dentro da universidade a gente estudou isso. Eles criaram uma rota de negócios que eles só não passaram os Estados Unidos agora. Aliás, eles só não vão passar os Estados Unidos agora 2024 ou 2025 por conta do Covid, que deu uma atrasada na economia deles. Mas já era a previsão de passar os Estados Unidos em 2025, como a primeira economia do mundo. Deu uma atrasadinha aí de uns 2, 3 anos. Mas eles criaram uma rota de negócio
principalmente naquele bloco de Ásia, Rússia, Europa, que contorna ali norte da África, volta para o sul da Ásia. Cara, eles não dependem de negócio com os Estados Unidos, eles não dependem de negócio com a América do Sul. Aliás, aqui eles dependem de nós de commodity. Minério de ferro, cobre, comida, eles dependem de nós disso. Agora, de tecnologia, cara, os caras estão... só para resumir isso que eu estou falando. Eu trouxe tecnologias em 2017, 2018, que não existiam no Brasil. Ou muito pouco, muito incipiente. Sim. E isso já era verdade há mais de 10 anos na China. Então a gente está com uma defasagem tecnológica aqui de 5 a 10 anos. Então, uma tecnologia que eles estão lançando lá agora, ela vai começar a ser falada aqui no Brasil daqui 5 anos. Enquanto a gente está falando de carro elétrico, os caras já estão com carro a hidrogênio, funcionando, Sim. rodando na rua. Cara, então assim... Eles estão muito à frente em termos de tecnologia. E quem não enxergar isso vai ficar para trás. Porque hoje, se o meu filho me perguntar, se ele falar, pai, eu quero fazer engenharia, quero trabalhar com tecnologia, você vai passar pelo menos uns 6 meses lá na China, em centro tecnológico, em cidades que vivem a tecnologia, para aprender e ver realmente o que é tecnologia. Não desprezando aqui os nossos profissionais que são extremamente capacitados e, igual você falou em um determinado momento, que a gente se adapta a qualquer lugar do mundo. Sim. Mas o que acontece? Qual que é a grande diferença nossa? A gente não tem essa consciência de investimento em educação de longo prazo. A gente é muito assim... um pensamento de curto prazo. Nosso pensamento aqui é de 4 anos, que é o mandato de cada prefeito, de cada governador, de cada presidente, né? Lá não, cara. Entra presidente, sai presidente. É o mesmo pensamento. Então os caras estão seguindo um pensamento que eles já planejaram há muito tempo atrás. E só mais um detalhe. Dentro da indústria, que é o grande diferencial deles com relação ao nosso. Eu trabalhei 20 anos dentro de indústrias que tinham departamentos de engenharia gigantesco. E sempre que tinha alguma crise e tudo mais, o que acontecia? Os primeiros departamentos a serem cortados era o departamento de engenharia. Então ia lá, cortava engenheiro. Lá não. Os caras investem em engenharia. Eu fui numa fábrica que ela fabrica 80% de todos os GPS que estão funcionando hoje no mundo. Essa fábrica ela tem 2.000 funcionários entre linha de produção e administrativo, vendas. Mas só na área de desenvolvimento, então de 2.000 funcionários, 500 são engenheiros, 500 engenheiros. São 2 andares gigantescos, um engenheiro do lado do outro, e cada baia que você vai lá, um está desenvolvendo aqui sistema de rastreamento para patinete, o outro para scooter, o outro para navio, o outro para animal, tecnologias que às vezes não tem nada a ver com rastreamento, mas com outra tecnologia que eles estão vendo já com tendência. Então são 500 engenheiros. Agora vê que empresa no Brasil que tem um departamento, isso aqui é uma empresa de um negócio. Empresa no Brasil que tem 500 engenheiros em 2 prédios, quer dizer, 2 andares de prédio. Então, essa questão, viu, Fábio? A grande diferença é o investimento em educação e planejamento de longo prazo. Muito bom, adorei escutar e aprender sobre isso da China. E Gustavo, você sabe o que você fez? Você só me validou o que eu sempre falei para todo mundo, que quando a gente chega um pouco sobre soluções, né? Porque, né, e política um pouco, né? Não falando de política, que eu não quero entrar nesse ponto, mas fala assim, pô, Brasil, qual que é a solução do Brasil? Cara, difícil, né? Porque é tanto problema, né? Tanta coisa errada, né? Pô, amanhã eu vou no hospital, que, cara, Cara, difícil quando eu vou lá, eu vejo tanta falha, e aí às vezes depois eu vou em outro que é mais privado, aí eu vejo quais diferenças. Então, pô, tem problema na saúde, tem problema na educação, tem fome a todo momento, né? Ainda eu vivo aqui mais no interior, aqui em Vinhedo, vê menos desigual, mas pô, você vai para São Paulo, eu fico abismado, né? Abismado, dependendo de onde você vai, é impressionante, né? Violência absurda. Aí você fala, o que você faz, né? Cara, eu investi na educação.
porque é a única coisa angular, é como se fosse um hábito angular, é uma coisa que melhora tudo à sua volta. Pô, Tudo. violência, Exato. melhora a violência, porque, pô, uma pessoa mais educada, a tendência dela ir pro crime ou fazer alguma coisa errada, eu acho que é menor. Mas você fala, pô, mas saúde também? Cara, saúde também, porque uma pessoa educada, ela tem consciência de cuidado com a saúde, né? Por exemplo, Sim. pô, ela vai talvez se alimentar melhor, ela vai tentar praticar um exercício físico, porque ela vai cuidar de saúde, Uhum. né? Eu treino muito, mas eu não treino por causa de qualquer outra coisa, a não ser disciplina e saúde. Esses são os meus objetivos quando eu treino. Eu agora, por exemplo, eu vou comer uma janta saudável, não porque não é porque é o que eu preferi da minha, eu prefiro uma pizza. Mas eu coloco como Ah, hábito na minha vida comer bem, porque eu acho que eu vou ter uma saúde melhor, não um corpo melhor. Mas isso vem da educação alimentar que eu tive em algum momento da minha vida, quando inclusive minha mulher chegou na minha vida, porque ela me deu essa educação alimentar. Então, assim, educação, educação. Vai trazer mais emprego, vai trazer mais soluções. A educação é a única coisa que eu vejo como solução, porque é a única coisa que muda, né? Então, se a gente exato. fala muitas vezes e vejo, né, talvez lugares de trabalho que não investem em pessoas que vão criar solução, cara, fica para trás, né? Cria-se um Exatamente. ambiente ruim, trabalha muito, não faz quase nada, as coisas pioram. Então, assim, investir em tecnologia e educação, e foi uma ótima resposta você trazer esse ponto da China, mesmo que agora estamos chegando basicamente no nosso fim do episódio sobre a China. Eu adorei conhecer sobre a China e vou falar para você, Gustavo, realmente precisamos até de outros episódios sobre a China para falar mais e entender um pouco sobre esse meio, mas foi muito bacana você trazer toda a sua trajetória, né, não linear. Começou lá no Brasil, teve uma baita experiência dentro do mercado de trabalho, foi para a China estudar, voltou, entendeu. O Gustavo, você demorou acho que uns 10 minutos para sair dos 26 negócios e ir para um só, porque realmente foi difícil para você escolher, né? Demorou para você Exatamente. ter esse ponto. Então, assim, escolher ir para a parte de IoT, ter essa visão muito boa que você tem da China e trazer para nós uma das coisas que talvez seja uma das maiores lições aqui, investir em educação. Olha quanta volta a gente deu e conseguiu chegar em algo super importante e simples, investir em educação. Então, Gustavo, eu gostaria de dar agora um espaço final para você falar o seu recado final para os nossos ouvintes aí, dizer o seu último recado. Se tiver algum ponto aí que você queira que a gente divulgue, aí eu vou deixar todos os links aqui na descrição deste episódio também. E o espaço é todo seu, Gustavo. Obrigado. Primeiro agradecer novamente, Fábio, a oportunidade. É sempre legal a gente ter esse tipo de conversa e Sim, contar um pouco da história, né? Depois a gente pode fazer um segundo episódio contando também sobre eu contei muito de acertos, né? Mas tem, tiveram tem. muitos erros também, o que que a gente corrige de rota, falei de alguns. Mas assim, a mensagem final que eu gostaria de deixar, principalmente para o público do seu canal, a gente falou muito, né? É que, primeiro, se você tem um sonho, corre atrás dele. Se você não correr atrás, você nunca vai alcançar esse sonho. Mas, sempre com o pé no chão, planeja, coloca no papel, estuda, vê os prós, os contras, avalia, tá no momento, porque assim, toda essa minha mudança, eu sempre fui fazendo isso. Pô, tá no momento de eu sair? Pô, ainda não. Tô com filho pequeno. Ah, eu não tenho um colchão para uma necessidade aí e tudo mais de, sei lá, se eu ficar 6 meses estudando, 7 meses, como é que eu vou manter a família? Então, a gente tem que ter esse planejamento e sempre assim, um passo de cada vez. O seu sonho está aqui, mas como é que eu vou subir cada degrauzinho para chegar nele? Então vai se preparando, vai se preparando, vai se preparando até chegar num determinado momento que você vai conseguir realmente dar essa mudança de chave, virar essa chave, empreender e partir para mudança de carreira ou início de carreira, ou o início de uma profissão, enfim. Mas se planeje para isso. Foi um planejamento aí que eu fiz de mais de 20 anos, né? Sempre tive vontade, mas foram 20 anos aí pensando o que eu iria fazer, mas me preparando. Sair da faculdade, só um detalhe. Que a gente às vezes fala, meu primeiro passo é fazer uma faculdade. Realmente, um curso técnico, uma faculdade vai te levar para outro patamar. Mas e depois daquilo, o que eu vou fazer? Eu não posso parar. Sim. Então eu vi que eu tinha uma deficiência de línguas, aí eu fui aprender o inglês, fui aprender o espanhol. Isso foi me preparando aí para as outras oportunidades que foram acontecendo, da carreira internacional até
eu chegar ao ponto de me mudar para a China. Mas é isso. Um passinho de cada vez e foco no seu sonho. Muito bom, Gustavo. Adorei aí esse seu recado final. Adorei aprender. Você fez um MBA na China e eu estou aqui em mais um capítulo do meu MBA aqui com o MatrizCast, porque ótimo conteúdo, ótima aula basicamente que você nos deu aqui. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, né? E vou seguir sempre aqui o meu planejamento aqui, ó, continuar, disciplina, um passinho de cada vez e vamos aí sendo felizes, apaixonado pelo processo principalmente, né? Porque a vida precisa ser boa, né? Não só os nossos objetivos, mas a caminhada em direção a eles. Então, Gustavo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que curtiram e aprenderam aqui nessa hora com a gente, aqui com o Gustavo, aqui sobre negócios na China. Quem quiser, manda uma mensagem para ele, o nosso LinkedIn aqui vai estar na descrição do episódio. Não se esqueça de seguir o nosso canal e também compartilhar para mais pessoas. Vocês poderiam avaliar também o nosso canal. Afinal, a gente está tentando ranquear o nosso podcast aí nos melhores podcasts de educação. Então, muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima semana. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Um recadinho só ao final. Até dois. Você vai colocar o meu LinkedIn. Coloca também aí meu Instagram. Sim. É Gustavo Ritiopo. O LinkedIn também Gustavo Ritiopo. E Ritiopo. Mas eu vou mandar direitinho para você colocar, não ter erro. E fica atento lá no meu LinkedIn e no Instagram, que sempre tem novidade. Eu também, nas horas vagas, sou professor de MBA. Show. Na área de indústria 4.0. Então, uma outra vertente aí de tecnologia voltada para a indústria. Show de bola. Vou deixar LinkedIn, sim senhor, e aí o Instagram também. Então, pessoal, manda mensagem para o Gustavo, vamos seguir ele lá e acompanhar sobre tecnologia, indústria 4.0 e negócio na China. Muito obrigado a todos, até semana que vem para mais um MatrizCast. Valeu!